Eu sou clarividente? Existem outras vidências? Se eu quiser, eu posso aprender isso? Olá, eu sou o Henrique. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vidências, dons e tudo aquilo que as pessoas têm, mas acham que não têm. Vamos começar desmistificando que ou você é clarividente ou você não é clarividente. Não, não é bem assim que funciona. É a mesma coisa de você querer fazer um desenho. Eu quero desenhar. Você tem duas mãos, dois braços, você pode fazer isso. Mas você não faz, ou porque não tem talento, porque não tem prática, porque não está se dedicando muito tempo àquilo. Né? E tem gente que vai pegar uma folha de papel, um lápis e vai sair fazendo uma obra-prima. É mais ou menos a mesma coisa. Nós temos potencial para aflorar todos os nossos sentidos, para ter contato com outras dimensões e outros seres, outras energias, mas não é todo mundo que desenvolve isso. É o mesmo exemplo do desenho. Nós temos como, mas nem todo mundo desenvolve isso. Todo mundo pode ser médico, mas não é todo mundo que quer isso. Todo mundo tem a capacidade, mas não é todo mundo que desenvolve isso. Deixando isso claro, se você quiser, você pode desenvolver todos esses dons que eu vou estar falando hoje, e muito mais. Dom número 1, e acredito que o mais popular entre todos os dons, a clarividência, que é quando você enxerga, você vê, quase como material mesmo, você vê uma imagem muito semelhante a como nós enxergamos as coisas materiais, você enxerga outras dimensões, outros seres, outros lugares, outras energias, você consegue ver isso quase que de forma material. Tem pessoas que já nascem com isso aflorado, não precisam desenvolver muito, não tem muita dificuldade em desenvolver, e tem gente que vai demorar muito tempo para conseguir desenvolver isso. Ao mesmo tempo, essas pessoas que nascem com esse dom, às vezes têm medo, por não entenderem, por outras pessoas rirem, fazerem chacota, e acabam negando isso. E aos poucos, de tanto negar, a pessoa vai trancando esse dom. E de tanto ela acreditar que isso não é real, ela para de ver essas coisas, porque ela não quer mais. Então, se isso já aconteceu com alguma pessoa que você conhece, de ela, em algum momento da vida, já ter visto coisas assim e começou a negar, essa pessoa é clarividente. Mas de tanto acreditar que ela não era, ela parou de ver. Uma das formas de desenvolver a clarividência é através do alinhamento dos chakras. Existem várias meditações, existem várias formas de fazer isso. A forma que eu utilizei foram algumas meditações que você acha pelo YouTube mesmo, meditações guiadas são o nome, né? Você vai alinhando todos os seus chakras, consegue ficar bem tranquilo e foca em ver outras coisas. Você se permite ver outras coisas. Em alguns lugares, o que separa um mundo material e o outro mundo, os outros mundos que existem, é chamado de véu. Então algumas pessoas têm a tradição, o costume, digamos, de falar, eu abro o véu, porque você se permite ver através do véu. E nisso você consegue ver outras energias, outros seres e tudo mais. Mas não é só com a nossa visão que a gente consegue acessar tudo isso. Todos os nossos sentidos, tato, paladar, olfato, tudo isso a gente consegue sentir o outro lado. Mas a visão é uma coisa muito mais fácil da gente perceber. Então, muitas vezes as pessoas focam só nisso e esquecem do resto. A clareolfação, por exemplo, é quando você sente cheiros que te lembram determinadas ocasiões, determinados sentimentos, determinadas pessoas, e a partir disso você consegue saber o que está acontecendo com a pessoa que é próxima a você, com a pessoa que você está preocupado, ou alguma coisa semelhante. Esses dons, quando são ativados de formas passivas, vamos colocar assim, eles te lembram alguma coisa, te dão sensações, e você consegue interpretar isso na maioria das vezes. Mas é aquela história, de tantas pessoas negarem isso, de acreditarem que isso não existe, que isso não funciona, elas acabam deixando isso de lado. O nosso cérebro é muito forte, muito poderoso. Então se a gente começa a acreditar muito que a gente não consegue fazer tudo isso, o nosso cérebro para de ver essas coisas, ele bloqueia. Porque a gente acredita que não é real desde sempre. É tipo um efeito placebo. Existem milhares e milhares de dons, e todos nós podemos desenvolver eles. É o mesmo exemplo que eu dei do desenho, né? Depende do tanto de esforço que a gente vai colocar nisso e por quanto tempo a gente vai persistir. Mas todos conseguimos. Alguns autores de livros, alguns mestres de religiões, vão dizer que não, que nós temos apenas alguns dons natos e que nós não podemos desenvolver os outros. Olha, eu proponho que façam o teste, porque sim, dá para desenvolver os outros. Pelo que eu testei, é possível desenvolver.
Alguns com mais facilidade, alguns com mais dificuldade do que os outros. Mas, até então, dá para desenvolver pela minha prática, você consegue desenvolver e acessar todos esses outros dons. Se vocês acham que não dá, eu tenho um dom nato, mas eu não consigo acessar os outros, façam um teste, insistam um pouco, você vai conseguir. Pra mim, a coisa que eu mais tive facilidade foi sentir energia, sentir e manipular. Pra mim era muito mais fácil. Aquele famoso exercício da Psibol, que consiste em você criar uma esfera de energia, geralmente você precisa de uma outra pessoa para te auxiliar nisso. Porque você pega uma pessoa, você não fala pra ela o que você está pensando, você faz uma Psibol, que é uma esferinha de energia com algumas características, anota num papelzinho, deixa de lado, e faz isso na mão dessa pessoa. E pede para essa pessoa descrever o que ela está sentindo. Isso pra mim foi a coisa mais fácil até hoje. Manipular e sentir pra mim é muito fácil. Mas para algumas pessoas enxergar, sentir cheiro, vai ser muito mais fácil. Existem dons até que te permitem viajar entre as dimensões em um estalar de dedos. Eu conheci uma pessoa que tinha isso, era uma coisa passiva dela, que ela não ativava quando ela queria, ela não tinha controle sobre isso e ela não tinha interesse em desenvolver esse lado. Mas eu ficava maravilhado com isso. É uma coisa muito interessante, eu nunca tinha visto, eu nunca li sobre isso em lugar nenhum. Mas depois de conversar com alguns amigos, o tarô indicou isso também, que é um dom. Eu não conhecia, mas é muito interessante. Isso me leva a só cada vez mais acreditar que a gente pode desenvolver todos os dons. Depois desse falatório todo, eu vou tentar ensinar alguma coisa pra vocês. O que eu vou tentar ensinar? Eu vou tentar ensinar vocês a fazerem a Psibol que eu citei anteriormente. Chamem uma pessoa que esteja aberta a esse tipo de situação, que não vai ficar fazendo chacota, não vai ficar fazendo brincadeira. Peçam pra ela ficar do seu lado ali, né? Escrevam em um papelzinho, no celular, em qualquer coisa. Anotem características, sejam gostos, cheiros, texturas, peso, calor, quente. Anotem isso e deixem de lado. Fiquem imaginando essas características. Se você criou uma Psibol com gosto de morango, faça de tudo para sentir na sua boca o gosto de morango. E tente transportar essa sensação da sua boca para a mão daquela outra pessoa. Tenta fazer isso. Insistam algumas vezes. Em algum momento vocês vão conseguir, eu tenho certeza. E quando vocês conseguirem, voltem nesse vídeo, por favor, e comentem aqui. A Psibol é muito boa para desenvolver essa capacidade de sentir e manipular energia, porque você pode adicionar qualquer coisa na sua Psibol. Sensações, seja felicidade, tristeza, você também consegue transpassar isso na sua Psibol. Você consegue fazer com que ela lembre uma cor, você consegue fazer com que ela lembre uma textura diferente, isso é muito interessante. Eu fiz com uma amiga há pouco tempo e ela foi muito bem. E mesmo quando a pessoa não fala exatamente a palavra que você escreveu no papelzinho, ela fala uma coisa semelhante. Por exemplo, eu havia feito uma Psibol com características da fruta laranja. Ela não conseguiu sentir o gosto da fruta laranja, mas ela descreveu que era uma coisa cítrica, uma coisa ácida. Então, não é o que eu escrevi, mas é uma coisa próxima, sabe? Isso também depende muito da interpretação que a gente vai ter daquela sensação. Mas façam isso, gente. Façam isso, testem, depois voltem aqui e comentem aqui embaixo. Gente, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi curtinho, mas eu acho que deu pra esclarecer algumas coisas. Propus esse teste pra vocês. Façam isso, gente. É muito simples e traz resultados muito bacanas. Testem isso e comentem aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!